fique com a gente. E desde já eu queria apresentar para vocês o nosso convidado que está aqui agora. Ele é casado com a Aline, é pai de 2 filhos. 3 filhos. 3 filhos, é produtor, músico profissional e atualmente pastoreia a Igreja Verbo da Vida em Cruzeiro. Mora em São José dos Campos. Eu queria que você recebesse aqui o Fábio Aposan para bate-papo nesse momento. Coisa boa. Uma boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Não sei em qual momento você vai assistir, mas os que estão assistindo agora, boa tarde. Graças a paz, é um prazer estar aqui com vocês. Oh, Deus. E como é que foi? Como é que chegar até aqui? Tá com bastante compromisso por aqui pela região, né? Não, E tá aí? tranquilo. Tá tranquilo? A gente veio, tá uma honra. Tô com expectativa para aquilo que o podcast não é só agora, né? Tem É, coisa que vai também tá para depois aí. E eu queria saber como é que foi o seu início, como é que foi o seu primeiro contato com a música hoje, como é que você iniciou, qual instrumento você iniciou? A gente sabe que você tocou baixo por muito tempo com muitos artistas gospels, né, muitos famosos gospels, mas você iniciou com baixo, com qual instrumento você iniciou? Conta um pouquinho pra Bom, gente. a gente, na verdade, né, a minha trajetória musical, se é que eu posso falar dessa forma, né? A gente foi criado dentro da igreja. Nós nascemos num lar cristão, graças a Deus, né? Meu irmão e eu. Somos uma família, eu só tenho o Alexandre, né, de irmão. Somos dois filhos, né? Do seu Florisvaldo, da dona Cida. Nós nascemos nesse lar cristão, onde a gente aprendeu tanta coisa. Na época que nós éramos crianças, né, e a gente teve um início com, digamos assim, com a música. Nós frequentávamos a Igreja do Brasil para Cristo, lá no Itaim Paulista, na Zona Leste de São Paulo. E aí, depois nós transicionamos para o Brasil para Cristo de São Miguel Paulista. E eu lembro que quando o meu irmão e eu, né, nós éramos bem pequenos mesmo, assim, a gente fazia questão, né, nossos pais também, eles nos colocavam ali bem pertinho da banda, tinha uma banda lá no Brasil para Cristo do Itaim, e a gente ficava, né, vendo aquela bateria enorme, né? Porque uma criança, né, vê aquela bateria gigante, assim, né? Eu lembro, era uma bateria Golpe de acrílico amarela, gigante, assim. E nós tivemos foi onde a gente começou o nosso contato com a música, né? O meu primeiro instrumento foi a bateria, e aí a gente mudou para o Brasil para aqui de São Miguel Paulista, né? Que é razoavelmente perto ali. E por conta de uma emergência ministerial, nós fomos transferidos para a Igreja Brasil para Cristo de Vila Progresso, tudo ali na Zona Leste. E foi lá nessa igreja que eu aprendi a tocar baixo, né? Eu falo que... E eu sempre gosto de honrar, né? O meu primeiro professor de baixo foi o Elias. E lá da igreja, ele me ensinou a tocar o baixo. E aí, quando eu aprendi as coisas básicas assim do instrumento, nós voltamos para o Brasil para Cristo ali de São Miguel Paulista. Aí meu irmão ficava na bateria, eu ficava no baixo. E a gente cresceu nesse ambiente de departamento de música de igreja. Foi assim que a gente Ah, que começou. legal. Então vocês cresceram na igreja mesmo? Crescemos na igreja, meu irmão e Glória a eu. Deus. E quando você começou criança, então provavelmente, a se apaixonar pela música, a maioria das crianças hoje em dia, né, já vê uma bateria, já se interessa pela bateria. A gente tem onde eu congrego, tem uma das vocalistas, ela tem um filho que o filho dela do nada tá querendo no teclado, do nada tá querendo olhar pro baixo. Então as crianças, elas sempre se interessam por essa parte da igreja da música, né? Sim. E quando é que você percebeu que dava para ser profissional na música, que você e seu irmão entenderam que vocês conseguiriam chegar para ser um profissional mesmo da música, viver da música profissionalmente, não só ministerialmente? Bom, eu acredito que no meu caso e no caso do Alexandre, né, Deus ele foi direcionando as coisas, né? Hoje com um pouco mais de maturidade, quando eu até ensino para as pessoas sobre o chamado, e o chamado é o que você precisa perseguir, porque tem muita gente que está tendo sucesso na tarefa errada, né? Você Sim. ter sucesso numa tarefa que Deus não te chamou para fazer é muito perigoso, né? Porque você pode descobrir no final da sua vida que você gastou seu tempo, a sua energia, seu dinheiro, seus recursos, né? As suas conexões exercendo uma tarefa que não foi o que Deus pediu para você fazer. Então, no caso, assim, no meu caso, no caso do meu irmão, a gente percebe, né, com o histórico, né? A gente percebe com aquilo que realmente Deus fez na minha vida e na vida dele, a gente percebe que a gente nasceu para isso. Então não foi aquele negócio, eu vou Uhum. fazer esse negócio. Porque tem muita gente que acaba se confundindo nesse aspecto, né? Por não ser ensinado sobre o chamado, não ser ensinado sobre aquilo que Deus quer que ele ocupe, ele acaba se enganando, né? E aí ele começa a perseguir algo que não é o que Deus quer que ele faça. Mas eu lembro que
as coisas foram acontecendo de forma muito natural, né? As conexões que Deus foi fazendo. Mas tudo isso eu também vejo que é um reflexo de uma fidelidade a Deus, né? Servindo a igreja, servindo um pastoreio local, né? A gente gostava de ficar na igreja ensaiando. É muito diferente hoje as crianças de hoje, né? Por mais que você acabou de pontuar, né, que as crianças gostam, mas hoje é raro também encontrar Verdade. crianças assim, porque hoje a gente está lidando com a era da digitalização, né? Então o celular rouba a criança, o tablet, né, a televisão. Então hoje você achar uma criança que gosta de fazer até uma atividade física, né, jogar uma bola, fazer coisas que a gente fazia tão naturalmente, a gente não encontra, né? Então a gente amava estar na igreja, servir na igreja, e o nosso pastor nos ensinava, né? Nós tínhamos um tempo de discipulado, e a gente também gostava de estar na igreja porque na igreja tinha instrumento, a gente podia ensaiar a hora que quisesse, né? E aí com isso Deus foi fazendo as conexões, Deus foi nos apresentando pessoas, né? Porque eu também gosto de falar isso, quando Deus vai eu aprendi isso com a minha liderança, né? Que quando Deus vai te apresentar o seu futuro, Ele vai te apresentar uma pessoa. E aí Deus foi fazendo essas conexões, aí foi quando a gente foi conhecendo tantas pessoas e quando a gente viu, a gente já estava inserido no mercado profissional, né? E como as coisas foram acontecendo de forma muito leve, muito tranquila, né? A gente entendeu que isso fazia parte do nosso destino também. Que legal. E dá pra você ser um cara bem espiritual, né? Sempre tá centralizando Deus acima do seu ministério. É, eu acho que hoje a gente se perde muito nessa parte, e Uhum. principalmente músico. Ele deseja ser profissional, deseja ser um músico, tocar para algum cantor famoso, mas a gente se esquece dessa parte de ver se é isso que Deus quer, se nós temos chamado, ou se também a gente deixar Deus em primeiro lugar, deixar Deus, que nem como você falou, deixar as coisas fluírem de Uhum. maneira leve. Você teria algum conselho para esses músicos que talvez estão perdidos nos seus próprios pensamentos? Nossa, quero chegar, quero chegar, quero chegar, mas às vezes esquece de perguntar, Deus, o que que o Senhor quer de mim? Então, você praticamente perguntou e respondeu, né? Porque, assim, hoje é um grande erro. Eu não consigo separar Deus de absolutamente nada da minha vida, né? Não tem como. Tem gente insistindo, né, querer ocupar uma posição porque ele se confundiu, porque também não foi ensinado da maneira correta, né? E ele acaba se confundindo naquela questão, ó, já que eu gosto disso, acho que Deus me chamou para fazer isso. É, E aí que tá o perigo, aí que tá a armadilha, né? Que nem, por exemplo, eu gosto de jogar bola. Mas não é porque eu gosto de jogar bola que eu vou ser um jogador jogador. profissional. Se eu colocar na minha cabeça agora que eu vou ser um jogador profissional, eu vou colocar a minha vida em risco, a vida da minha família em risco. Por quê? Porque eu estou insistindo em fazer alguma coisa que não foi o que Deus me chamou para fazer. Então, acho que um dos maiores problemas que existem hoje, né, um dos maiores problemas que existe hoje é como a pessoa nunca foi ensinada sobre essa questão do chamado, da vocação, ela acaba se perdendo nesse aspecto e, e ela esqueceu do principal, né? Cara, esse mundo não faz muito sentido. Esse mundo aqui se você olhar a perspectiva de vida de um brasileiro, né? Até um tempo atrás aí era de 80, 90 anos. Esses dias eu fiquei sabendo que já está em 70, né? Diminuiu o negócio, né? Então, quando você começa a olhar a vida do escopo, né? Da perspectiva da eternidade, o que são 70, 80, 90, 100 anos comparados com a eternidade? Só que a eternidade vai ser um reflexo do que você está vivendo aqui agora. Então, olha o perigo, cara, de você insistir em fazer algo que não foi o que Deus te chamou para fazer. E se não foi Deus que te chamou para fazer, você vai acabar fazendo conexão errada, você vai acabar sentando em rodas erradas, você vai começar a desacreditar de algumas coisas que um dia você acreditou, daqui um dia você está frio, daqui um dia você não acredita em mais nada, só que um dia você vai estar diante do Rei da Glória, porque a Bíblia diz que todo mundo vai passar por isso, né? Então, hoje eu não negocio a eternidade. Então, agora tem uma promessa bíblica, né? Uma promessa que Deus nos fez, né? Que se a gente prioriza o reino e a justiça, ele fala assim, ó, essas coisas serão acrescentadas, né? E quando você percebe quais são as coisas que vão ser acrescentadas, a Bíblia deixa bem claro que não vai te faltar nada nesse mundo que você precisa. Tem gente que não prosperou, não avançou o tanto que deveria avançar e prosperar, porque ele está querendo exercer uma função que Deus não chamou ele para fazer. E aí ele fica quebrando a cabeça, né? E como Deus é educado, Deus deixa ele indo até a hora que ele fala assim, tá bom, Deus, cansei. O que o senhor tem para minha vida? Então esse é o conselho que eu dou.
Cara, busque em Deus, porque se o chamado é desde o ventre, Jeremias 29:11 diz assim, ó, sou eu a quem sei os planos e pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Então, se é Ele que sabe, não é mais fácil você procurar saber dele o que ele quer para a sua vida? Aí seus dias vão ser de paz, vão ser tranquilos e a eternidade vai ser um negócio espetacular, né? Mas a eternidade não é quando a gente termina o nosso ciclo aqui. A eternidade é quando a gente nasce de novo. Nasceu de novo, já começou a eternidade. O que vai mudar é o plano só, mas viver em paz e segurança. Meu Deus, que resposta, hein? E glória a Deus por isso. A gente não pode se perder nisso, né? A gente tem que sempre consultar Deus, sempre perguntar para Deus, que esse é o mais certo possível. E você já deve ter vivido muita coisas extraordinárias na sua carreira, profissionalmente falando, né? Sim. E existe alguma coisa que você viveu profissionalmente que te marca até hoje, que de quando você lembra, você fica feliz, alegre, nossa, conquistei isso, conquistei aquilo. Existe alguma coisa específica? Cara, ó, eu não posso ser injusto, né, dizendo assim que, nossa, quando eu toquei com um artista tal foi o ápice, né? Sim, sim. Não, eu não posso dizer isso. Eu acredito que, mas se eu fosse colocar algum momento assim que realmente marcou a minha vida, eu poderia dizer de foram dois momentos assim que foram presentes de Deus para minha vida, né? Eu lembro que quando a gente era criança, né, a gente começou a tocar sendo inspirado, né, por praticamente dois ministros de música que a gente assistia em casa num negócio chamado videocassete, que tem muita gente que nem sabe o que que é Eu isso, nem né? lembro o que é. Videocassete, a gente tinha umas fitas lá VHS, né? E eu lembro que eu com meu irmão, juntamente com alguns amigos músicos que nós tínhamos, a gente fazia questão de colocar musicais, né, com um ministro de música que chamava Alvin Slaughter, né, e o outro que chamava Ron Kenoly. A gente gostava muito de assistir o musical, né? Na verdade, tudo que fosse produzido por uma gravadora que chamava Integrity Music, né? Mas esses dois artistas nos chamavam sempre muita atenção, né? Alvin Slaughter e Ron Kenoly, né? E acredito que um dos maiores presentes que eu recebi, né, foi um dia poder tocar para eles, Ah, que legal. né? Então, um dia eu estava assistindo aqueles caras e no outro dia, né, Deus estava me colocando no mesmo palco com eles, né, tocando baixo para esses caras. Com Alves Laura eu tive a oportunidade de tocar uma vez só, foi lá no ginásio da Portuguesa. Tive a oportunidade também de tocar com o filho do Ron Kenoly e com o próprio Ron Kenoly, que ele partiu esse ano para o Senhor, né, deixou um legado impressionante. Eu tive a oportunidade de tocar com ele umas 3 vezes, né. Então, assim, um dos presentes que Deus me deu foi poder tocar com pessoas que um dia elas me inspiraram, né? E a primeira vez que eu também tive a oportunidade de tocar com o Ron Kenoly, ele também veio com o produtor musical dele, que foi o Tom Brooks. O Tom Brooks e eu, como trabalho com produção musical, foi um presente, assim. Eu fiquei igual aqueles fã doido, assim, né? Não deixava ele carregar a mochila dele. Pra você ter uma ideia, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por você, porque você não tem noção de quanto você me abençoou, né? Então, e todos os artistas que eu tive oportunidade de tocar, de produzir, todos eles são especiais, mas isso daí seguramente marcou minha carreira como profissional. Que legal, que legal. E você, como é que você lida com a arte, com a música, né? Profissionalmente falando e espiritualmente falando? Que profissionalmente você tem que se preparar, tem que estudar, tem que tirar as músicas. E espiritualmente você tem que se dedicar a orar, buscar a Deus. Como é que você lida com essa parte? Isso para mim hoje, né, e é o que eu procuro ensinar também para as pessoas, é que não pode ter diferença, né? Eu diria que se você olhar para o seu chamado, para o seu ministério, né? Para a sua carreira, né? Como um avião, você entende que um avião, para ele decolar, né? Ele vai precisar de duas asas, né? Tem uma série de coisas que funcionam, né? Que faz ele sair do chão, aquela coisa toda, mas o que mantém ele no ar, né? São as duas asas, né? E aí eu pergunto, né? Qual é a asa mais importante de um avião, né? A direita ou a esquerda, né? Então, assim, não tem esse negócio. Então, o camarada que só estuda, ele tá errando, né? O cara que só estuda, ele erra de somente estudar. E o cara que só ora, ele também erra porque ele tá desequilibrado. O que é importante a gente saber é o equilíbrio. O mesmo nível
de estudo do seu instrumento, se você canta, se você toca, tem que ser o mesmo nível também de estudo e dedicação e consagração com a palavra e com Deus, porque não faz o menor sentido você falar de alguém que você não conhece, É. entendeu? Ou Então, tocar pra alguém que você não conhece, né? exatamente. Então, você precisa ter esse equilíbrio. Não tem esse negócio de o santo e o profano, né? Não. Nós que nascemos de novo, e isso eu gosto muito de ensinar até para as pessoas lá da nossa igreja. Quem nasceu de novo tem que ter essa consciência que na nova aliança, culto não acaba, o que acaba é reunião. Então, assim, se você só consegue cultuar quando você está dentro da igreja, você não entendeu o que é adoração. E talvez é por esse motivo que a sua vida não está avançando. Culto não acaba, o que acaba é a reunião. Não Isso acaba. aí é interessante demais. Que a gente, às vezes, a gente determina o nosso momento com Deus só ali naquele ambiente de culto, né? E Sim. a gente acaba se perdendo. Você falou que desde cedo você e seu irmão já ia pra igreja, mas como é que foi o seu encontro com Deus, sabe? Às vezes, quando a gente é criança, pelo menos eu, por exemplo, quando eu ia criança, eu ia porque a minha mãe me levava e tudo, mas eu fui ter um encontro com Deus depois que eu tive uns 12, 13 anos. Mas como é que foi o seu encontro com Deus? Talvez o seu batismo com o Espírito Santo, como é que foi? Chefe, assim, ó, o meu pastor que eu tenho o meu primeiro pastor que eu tenho uma gratidão imensa por ele, né? Pastor Isaías Soares, né? Ele está até hoje lá em, na Vila Jacuí, em São Miguel lá, né? Na região de São Miguel ali, na Vila Jacuí. O pastor Isaías, ele sempre fez questão de trazer a gente para uma consciência, né? E ele fez isso com todos os músicos na época, né? E as pessoas que estavam lá. Ele tinha um discipulado totalmente, todas as manhãs, né? E eu lembro que tinha a oração, tinha o discipulado, depois a gente ia num parque lá próximo lá para correr, na volta a gente parava num lugar que tinha rodízio de suco de laranja. Eu lembro de tudo isso daí. Eu era criança, mas são coisas que literalmente elas foram marcando a minha vida, né? Então, é lógico que conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo cada vez mais o lugar que Deus te colocou, você vai entendendo isso, né? Então, eu posso dizer que quando eu estava ali naquela faixa etária ali de 9, 10, 11 anos, quando eu estava ali debaixo dessa tutela ali do meu pastor ali, eu lembro que muitas responsabilidades já foram passadas assim para a minha vida e eu comecei a absorver isso, né? E ao longo do tempo, esse chamado que é desde o ventre, ele foi entrando mais em evidência, né? Então, Fábio, teve algum dia que você lembra que foi uma manifestação que quase mística? Não, cara. Eu acredito que às vezes a gente perde a beleza do evangelho, né? Eu sei, e eu não sou contra isso Sim, não, não, sim, entendi. né? Mas no meu caso, a experiência que eu tive foi o quê? Deus me conectou a uma pessoa que acreditou em nós e porque acreditou, ele investia, falava o que a gente não queria ouvir, né? Teve muita gente que se perdeu no meio do caminho, né? Mas a semente foi plantada, né? A única coisa que eu percebi que ao longo do tempo foi acontecendo é que o Espírito foi regando essa semente e essas coisas elas foram crescendo, né? Então, eu sempre fui muito centrado, né? Eu sempre gostei mais de ouvir do que falar, né? Hum. Então eu aprendi muito nessa época, eu cresci nesse sentido. Glória a Deus. A gente, principalmente quando criança, né? Alguém que hoje vai perguntar pra gente sobre a nossa conversão, nosso encontro com Deus, as pessoas acham que a gente tem que falar algo extraordinário, né? Algo gigante. Ah, não sei o que, Deus me encontrou perdido de tal coisa, mas às vezes quando a gente cresce na igreja, também é algo extraordinário, né? A gente não ter conhecido nada do mundo também não deixa de ser algo extraordinário para Deus e pra gente também, né? E hoje você é pastor de igreja, Verbo da Vida, lá em Cruzeiro, Lá em Cruzeiro. juntamente com a sua esposa, com a sua família, e como é que você lida com essas demandas? Hoje você está por aqui, provavelmente amanhã tem culto da família, amanhã você vai estar lá. Sim. Como é que você lida com o seu trabalho, com a sua família, com a sua profissão e também com o pastoreio, para demandar tudo isso? Eu aprendi uma das coisas mais incríveis, né, que a Bíblia chama de graça, né? E a graça, né, ela não pode ser somente definida como, eu gosto de dizer assim, como os poetas da fé dizem, né? Eles falam assim, graça é o favor imerecido, né? A graça não é somente isso. A graça também é a capacitação divina
de você viver de forma sobrenatural naturalmente. Então, quando você tem essa consciência da graça, e você também tem a consciência da sua atuação de chamado e de vocação, tudo aquilo que Deus estabeleceu para que você fizesse, né? E a proposta de Deus é o quê? Multiplicação. O melhor exemplo disso é a parábola dos talentos, né? A Bíblia fala que aquele que tinha 5, que multiplicou para mais 5, no final ele recebeu o talento daquele que não valorizou. Falou assim, ó, dê esse talento para aquele que já tem 10, né? Então, assim, a proposta de Deus é que a gente continue crescendo. E conforme a gente vai crescendo, a graça vai respaldando para a gente conseguir ficar igual aquele equilibrista rodando os pratos, né? O cara fica rodando os pratos, aí então, aquele prato ali tá meio parado. Você volta lá, dá uma rodada mais naquele prato para nenhum prato cair. Então, hoje, eu não tenho nenhuma outra explicação a não ser essa. Como é que você consegue, Fábio? Só a graça para explicar. Porque eu pastorei uma igreja que está a 140 quilômetros da minha casa, Nossa. né? E, tá quanto tempo você está lá? Já vão fazer 4 anos, né? Fábio, por que você não muda para a cidade? Porque Deus não nos deu a direção para fazer isso. E porque a gente tem procurado ser obediente, qual é a parte boa? Nada nos falta, não falta gasolina, não falta pneu, não falta carro novo, não falta. Por quê? Porque a graça ela vai te respaldar. O segredo é você entender quem você é e cumprir aquilo que você precisa fazer, né? Que tem coisa que é só você que vai fazer. Então, como é que você consegue? Eu consigo assim. Primeiro, não querendo entender. A única coisa que eu procuro entender e absorver e agradecer é o quê? A graça de Deus operando nos mínimos detalhes, né? Cuidando de mim, da minha família, dos meus filhos, né? Dos recursos que são necessários para a gente executar o chamado, a vocação. E no final acaba sendo divertido, né? Eu gosto de dizer para o povo assim, ó, se não está sendo divertido é que você está no lugar errado. Se está pesado é porque você está insistindo em fazer alguma coisa que não foi Deus que te chamou. Não tem que ser algo leve, né? Algo Lógico que tem espontâneo, que ser tem que ir leve. fluindo, Eu né? tenho problema com o pastor que fala, é difícil. Se Difícil. ele fica falando isso é porque ele não foi chamado para o pastoreio, é simples assim. Ó. Cara, isso aí é incrível, porque hoje eu particularmente tenho vontade de um dia me tornar um pastor com a minha esposa. Já falei com ela, ela fica. Ixi. Aí, mas só que, tipo, quando eu vou falar esse sonho pra alguém, a pessoa sempre. A primeira coisa que a pessoa fala, sério? Você quer isso pra sua vida? O negócio é difícil, não sei o quê. Mas quando é chamada, como você falou, se torna leve, você consegue conciliar. E é isso. E aproveitando que você falou sobre pastoreio, qual doutrina espiritual mais você tem ensinado hoje lá na sua igreja, na igreja que você Não, pastoreia? é o básico, né? Hebreus fala sobre isso, né? Em Hebreus 6 lá, ele fala, né? Quando você pega lá no começo, que ele fala sobre os princípios elementares, né? O evangelho você não tem que ficar inventando moda. O evangelho, e você também não tem que ficar lendo a sua Bíblia através das suas lentes denominacionais, entendeu? Porque senão você começa ao invés de ser bíblico, né? Ao invés de você se preocupar com o evangelho, né? Não de Cristo, mas o evangelho que Cristo pregou. Eu vou repetir de novo para ficar bem claro isso. Eu prego o evangelho de Cristo. Não, nem Cristo pregou o evangelho dele. Né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia, você vai ver que ele falou sobre o reino. O evangelho é o reino, uma cultura, um rei que tem normas, que tem regras, né? Você vai ali para Hebreus 6, ele fica falando, sabe, sobre batismos, imposição de mãos, arrependimento de obras mortas, né? Então, assim, você tem que ensinar, é o básico, cara. Entendeu? O evangelho é o básico, porque senão a gente começa a entrar por viés denominacionais, É. né? Eu creio nisso, eu creio naquilo outro, eu creio que tem gente que já nasceu para ir para o inferno, teve gente que nasceu para ir para o... Gente, isso é ridículo. Aí a gente fica levantando bandeiras e com essas bandeiras, ao invés da gente fazer o que Cristo nos chamou para fazer, Deus nos chamou para criar ponte, não para criar muro. E aí a gente fica criando nossos muros denominacionais, né? Aí você pode prestar atenção, que a bagunça começa aí, né? Porque assim, a irmã que usa saia é crente, a irmã que usa calça é do Satanás, né? O irmão que faz aquilo não, tem que ter a gravata, não tem que ter a gravata, tem que ter boné, não tem que ter boné, a parede tem que ser preta, a parede tem que ser branca. E aí quando a gente vai para as escrituras, a gente percebe que isso daí está mais relacionado a viés denominacional do que a ensinar aquilo que o reino de Deus quer que a gente ensine. Que é o quê? Gente, existe um decreto de morte estabelecido que o primeiro Adão colocou em nós, mas a Bíblia diz que o último Adão já veio, que é Jesus Cristo, e existe um decreto de vida. O que você tem que fazer? Se arrepender.
entendeu? Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, porque ele não é só o Salvador, ele é Salvador, mas ele é Senhor. Se ele é Senhor Senhor, também. você tem que obedecer o que ele pede. E a partir daí você crê o quê? Na palavra da fé. Aquilo que a Bíblia estabelece, tá, é, prego batido e ponta virada. Não tem que a gente ficar discutindo. Pregar o que a Bíblia fala, o que Jesus deixou e Eu não pronto, né? preciso debater, eu não entro em debate. Eu não gosto disso, porque hoje a gente está vivendo um tempo onde tudo é relativizado. E não tem esse negócio. Então, assim, agora se existe uma vocação, um chamado, você tem como obrigação estudar e crescer, né? A gente vai ver as instruções do apóstolo falando assim, falou, até a minha chegada aplica-te a leitura, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar esse texto através de uma ferramenta, uma alegoria chamada dupla referência, você também entende que é Cristo falando, ó, até a minha chegada aplica-te a leitura. Vai estudar, cara, vai se consagrar. Deixa o professor da Nova Aliança te ensinar. E aí, a partir disso, a gente começa a ensinar o evangelho puro e simples, cara. Porque eu tenho um problema com esses camaradas, que é sabe, um gigante no púlpito e nanico na vida no lar. Isso Entendeu? aí é difícil, isso aí é Então, até polêmico, né? mas aí é que tá, mas não tá errado? Então, Com assim, o que que certeza. adianta você saber hermenêutica, homilética e tem que saber mesmo, Isso é bom. né? Então, assim, você sabe linkar os textos todos, mas você não sabe o básico, que é honrar sua esposa, honrar os seus filhos? Você não paga suas contas em dia, né? Você Tem gente faz, que uma vida dupla, né? você faz coisa errada, né? Na sua igreja tem software que pirata, né? E aí? Né? Aí a gente fala, você prega o quê? Você crê na predestinação? Você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista? Não, eu sou cristão, meu amigo. Eu procuro seguir aquilo que o mestre falou. Estou crescendo, estou avançando, É, tem entendeu? uma frase que eu vi que você. Não importa se ele vai voltar antes, depois, durante, não importa. O Estuda os importante é que a três. gente vai. Não, estuda tudo, pronto. Eu estou preparado se vir antes, estou preparado se eu ficar aqui e estou preparado para depois, Eu fui preparado para entendeu? todos os momentos. Essa é Uma a... coisa eu tenho convicção, eu sei que o meu Deus é real, ele é verdadeiro, entendeu? Isso aí tá tudo bem. Uma vez um pastor quase queria bater em mim, não, porque ele queria que eu falasse, né? Você é isso ou aquilo? Eu falei, eu sou filho de Deus. Não, eu também sou, mas você acredita nisso ou naquilo? Eu falei, eu sou filho de Deus, e eu só respondi isso para ele. O pessoal, eles querem discutir, mas fica bravo, porque Não, a ele gente não quer quer, chamar né? você para o time dele. Eu não levanto bandeira denominacional. Não levanto, cara. Entendeu? Eu não levanto, eu sou fiel à visão que Deus me plantou. E a visão que Deus me plantou, eu estou lá porque aquela visão carrega o que eu preciso. Aí o que eu tenho que fazer? Eu honro a minha liderança, eu honro os pastores que Deus levantou sobre a minha vida, eu honro o meu pai espiritual, eu honro tudo isso daí. Mas eu não sou um representante de placa denominacional, eu sou um embaixador do reino do céu. Porque se um dia a minha liderança ficar maluca e começar a falar o que não é o que a Bíblia diz, só de eu ser um embaixador, eu não estou correndo risco. O problema é quando a gente tem mais denominacionais do que embaixadores. Isso aí, o pessoal se perde muito nisso aí, hein? É. Se perde bastante nisso aí. Eu sei que eu posso ter perdido mais uns 10 seguidores com essa fala aqui, mas tá tudo bem. Perdeu não, vai ganhar, pô. Pra quem gosta da verdade, ganha. É. É bom. E falando um pouquinho sobre música também, hoje você faz workshop, dá ensino sobre música, sobre ministério de louvor. Você teria algum conselho hoje para os músicos que estão nos assistindo, que talvez vão nos assistir depois, sobre repertório, sobre você ensaiar, sobre você se relacionar? Eu já vi vários cortes seus falando sobre relacionamento, que grupo de louvor ele precisa se reunir fora também daquele ambiente de culto. Precisa. Você teria algum conselho sobre isso? Falar um pouquinho sobre isso? Cara, o meu conselho é assim, ó. Primeiro, o departamento de arte, né, que eu gosto de chamar dessa forma, né, departamento de arte, ele precisa ter uma base doutrinária muito forte. E os pastores, o meu conselho para os pastores, né, é que eles possam treinar esses ministros. Porque o ministro de música, o ministro de arte, tem muito pastor que agora vai ficar com muita raiva de mim, mas é verdade, né? O ministro de música, o ministro de arte, ele tem um poder de influência muito maior. Por esse motivo, ele precisa ter um treinamento de perto. Porque a música, né, e agora eu falando como um profissional da área, se você não toma cuidado, porque a música tem um poder de manipulação. A música ela tem o poder de te levar para um lugar que talvez você não gostaria de ir para aquele lugar de novo. Só que a música também, ela tem um poder de você
cantar uma mensagem que foi escrita há 200, 300, 400 anos. A música, ela rompe barreira geracional. Então, qual é o meu conselho? Primeiro, departamento de arte tem que ser forte doutrinariamente. Departamento de arte precisa saber o que a Bíblia diz. Estou falando dentro da igreja, Sim, sim, sim. né? Ele precisa saber o que a Bíblia diz, porque quando a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente vai parar de cantar o que é sucesso. Esse aí vai dar corte. Entendeu? Então, nem tudo que é sucesso não é o que a Bíblia Não é o diz, que a não. Bíblia diz. Entendeu? Então, vamos trazer equilíbrio. Eu não estou falando que tudo que é sucesso é diabólico, mas tem muita coisa que é sucesso que é diabólico, sim. Tem muita música que vai desconstruir o que o pastor vai pregar daqui a pouco. Então, quando a gente não é forte doutrinariamente, a gente vai ficar somente envolvido com o ambiente que a música pode produzir. E música é isso. Música bem feita é distrair você com essa mão e colocar a mensagem com a outra. Então, teve uma vez que eu fui numa igreja, eles cantaram a música antes de eu pregar, e eu falei, não é possível que eles estão cantando isso não. Aí, quando eu subi, eu nem dei a paz do Senhor, eu falei, põe a letra de novo da música. Nós vamos ler a letra sem a melodia. Aí, quando a gente leu a letra, o povo começou a rir. Por quê? Porque eu tirei a emoção, trouxe eles para a razão, e eles viram que eles estavam cantando. O problema é que a mensagem fica armazenada. Então, departamento de arte tem que ser firme doutrinariamente. Pastores, eu aconselho você, gaste tempo com o seu time de música. Você pode não ter tempo para tantas demandas, mas meu conselho, fique perto do departamento de arte da sua E por igreja. mais que não conheça sobre música, né? Porque, por mais que não porque conheça. de Bíblia ele pelo menos sabe. Provavelmente, né? então é por conta disso. Agora, dentro desse contexto, aí tem o quê? Essa questão do relacionamento que é fundamental. Vocês precisam ter momentos de ócio recreativo, vocês têm que ter momento de brincadeira. Músico. O que é um artista, né? Um artista é uma criança, é um cara que conseguiu deixar uma criança viva dentro dele. Por isso que músico sempre está fazendo piada, brincando, porque ele é isso. O artista a cabeça dele é diferente. E aí tem as ferramentas, né? De você crescer, de se dedicar, né? Não sou contra usar AVS, não sou contra usar clique, não sou contra kit vocal, não sou contra direção musical, desde que seja uma direção musical e não uma perseguição musical, né? Então, assim, tem uma série de coisas. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai melhorando o serviço que a gente pode fazer para Deus. Mas ponto de partida é esse aqui. Cara, seja firme doutrinariamente. Deixa eu ver que música bonita. Agora vamos ver o que ele está falando. Porque às vezes está pedindo coisas que Cristo já fez. Entendeu? E aí o pior é que a gente passa isso para a igreja. Aí o caldo começa a ficar mais grosso, né? Porque você ensinar a noiva de Cristo, né? Você ensinar a igreja de Deus da maneira errada, a Bíblia também deixa claro que você vai ser cobrado com maior rigor. Essa parte que você falou aí sobre fazer aquilo que Cristo já fez. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Até para mim mesmo entender um pouquinho sobre isso. Não, porque tem canções que fica pedindo bênção, por exemplo, Sim, né? sim. Mas quando a gente lê, por exemplo, Efésios 1:3, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual, né? A Bíblia diz que se você é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tipo, aquilo, a gente desejar aquilo que a gente já tem, que a gente Exatamente. já conquistou através de Cristo. Exatamente. Entendi. A gente já tem nós já temos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em todas as promessas nós temos de Deus o sim e o amém. Entendeu? E aí tem gente que chora, tem gente que fica cantando coisa, pedindo coisa que Cristo já fez, né? Então, assim, é um rolo da bexiga esse negócio. Por quê? Nossa. Porque o que o povo não entende é que uma pregação, normalmente a pregação da palavra, ela tem um raio de influência. E na maioria das vezes, que é o quê? Eu olho para a ministração da palavra como... Sabe aquele negócio que acontecia lá no deserto? Todo dia tinha um maná fresquinho? Eu olho para a ministração da palavra para aquilo. É algo muito cirúrgico. Tem ministrações da palavra que você volta 1, 2, 3, 10, 20 vezes para receber, para você crescer nesse aspecto. Mas a palavra, ela tem esse poder de ser algo cirúrgico para aquele momento que você estava precisando, né? Agora, uma canção, meu amigo, uma canção, ela rompe geração. Então, imagina uma canção errada. Uma canção que foi escrita por falta de conhecimento bíblico e ela bombou durante 100, 200, 300 anos. E aí, o problema é que não é só uma canção. A música é uma forma de ensino. Então, é nesse aspecto que eu falo. Nós temos que ser fortes doutrinariamente, porque a gente fica pedindo. Tem canção que fica pedindo. Eu estava há um tempo atrás aqui falando com um grupo de música e a gente começou a rir sobre isso.
canções que estão pedindo, por exemplo, para o Espírito Santo vir. Cara, ele já mora dentro de você. Entendeu? Cara, Isso é isso o aí é quê? interessante. Isso é fraqueza doutrinária. Isso é analfabetismo bíblico. Chamar o que já está entre nós. É. Espírito vem aqui, vem, ele mora em você, ô cheiroso. Entendeu? Então são coisas que a gente canta e por falta de conhecimento bíblico a gente deixa de usufruir uma série de coisas. Entendeu? O Espírito não visita, ele mora. Cara, então a igreja brasileira precisa muito ser doutrinada. Até eu mesmo, por exemplo, tô abrindo a minha mente aqui para aprender um pouquinho hoje, porque a Às gente. vezes a gente faz, e assim, ó, o erro é. Eu costumo dizer assim, eu não vejo como maldade. Não é possível que o cara tá fazendo de maldade um negócio desse. Na maioria das vezes é porque não quis se submeter para aprender ou não foi ensinado. Então, sabe aquele negócio? São tantas vertentes que precisam ser observadas, né? Mas eu sou dessa opinião. Eu sou dessa opinião de pegar na mão assim, cara, vamos analisar isso aqui. Gente, ó, estourou essa música aqui. Vamos ver o que que a música diz? Vamos ver o que que a Bíblia diz a respeito disso? Porque senão a gente fica aceitando o inaceitável, ensinando o que nunca deveria ser ensinado. Tem muita gente que está presa em algumas coisas porque é uma música que está prendendo ele lá, cara. Porque ele acredita naquilo depois. E aí é por isso que começa essa farofada tudo aí dentro das igrejas, né? Aí a gente, ao invés de receber tudo daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, porque quando ele disse está consumado, ele pagou o preço ali, meu amigo. Quando ele ressuscita, o negócio fica sério. Porque ele volta com a autoridade, e aí ele pega essa autoridade e dá na mão dos filhos, cara. Então, assim, que conversa é essa? Por que que eu preciso de uma campanha, então, se eu já tenho tudo? Caramba, isso é forte demais, meu. Então, Isso é forte demais. então Meu assim, Deus. e dependendo da campanha, eu falo isso pra cima e pra baixo. Tem uns caras que querem me matar aí, né? Daqui um pouco eu vou ter que contratar segurança. Mas assim, cara, dependendo da campanha, essas campanhas aí que tem cunho material, cara, Bião, isso é uma afronta na eternidade, cara. É você dizer pra Deus assim, ó, pai, eu tô fazendo algo. Deixa eu concluir o trabalho de Cristo aqui, porque não foi totalmente, né? Então deixa eu fazer essas 197 sexta-feiras no monte da glória florescente, porque lá o anjo vai vir. Não, cara, o próprio Espírito. A Bíblia fala em Romanos 8:11, se habita em vós o mesmo Espírito. A Bíblia diz o mesmo Espírito, não é outro. Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, o maior poder que teve em operação nesse planeta foi lá no corpo morto, porque ninguém orou para Jesus ressuscitar. O Espírito foi lá e arrancou ele da sepultura. A Bíblia diz, se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo morto de Jesus, ele fala assim, ó, esse mesmo Espírito vai vivificar o seu corpo mortal. Então o que está faltando é revelação bíblica. Não está faltando campanha, está faltando revelação. Eu tenho por mim que a gente. Que não é necessário, eu acredito nisso, mas a gente abrir a Bíblia e pregar a Bíblia do jeito que ela tá, acho que já é o suficiente para a gente poder alcançar de Deus tudo aquilo que ele já fez por nós, né? Sim, ó, É mais do que deixa... O necessário. primeiro professor que nós temos, que ele está à disposição, é o Paracletos, é o amado amigo Espírito Santo. Mas você também tem que valorizar o quê? Deus te plantou numa igreja, Deus te colocou próximo de um pastor. Ele vai te ajudar, ele carrega algo que vai te ajudar. Ele tem uma ferramenta espiritual que você vai precisar, né? O problema é que a gente escolhe de quem recebe, né? E normalmente Deus vai te enviar o que você precisa numa embalagem que você não gosta. Meu Deus. Então, o conselho é, você músico, se aproxime, né? Se aproxime do seu pastor. Você, pastor, se aproxime dos músicos, porque isso é importante demais. Daqui a pouco, 2h40, a gente vai entrar no link ali na praça da Juventude, mas eu queria que você, olhando pro seu eu passado, com 12 anos, quando você estava começando nessa caminhada da música, o que que você hoje diria para esse menino, para essa criança, para esse adolescente? Eu diria para ele assim, ó, baixa a bola, né? Baixa a bola que você não é a última Coca-Cola do deserto, não, né? Eu sempre gosto de falar isso, isso é público, né? Alguém já viu isso. Eu lembro que, e graças a Deus que Deus foi misericordioso comigo, que foi bem no começo mesmo, Uhum. né? O meu primeiro trabalho profissional eu fui mandado embora no ensaio, Meu Deus. porque eu recebi um repertório para tirar, e aí eu escutei o que foi gravado e na minha cabeça eu falei assim, isso aqui é ridículo, isso aqui é muito pouco. Falei,
vou fazer outras coisas. Aí eu cheguei no ensaio fazendo o que eu quis. O que você queria? E eu lembro que a cantora fez uma pausa, aí o diretor musical falou assim, ó, gente, vamos tomar um café e tal. Aí quando o pessoal tava saindo para tomar um café, o diretor falou assim, ô Fábio, vem cá, tal. Aí eu fui, eu falei, e aí, tá gostando? Ele falou, cara, eu tô, mas quem não tá gostando é a cantora, cara. Ela não fez a pausa pro café, não, ela foi embora. O ensaio vai ser amanhã. E porque ela falou que não tá se achando no disco dela por conta das coisas que você tá fazendo, né? Aí eu falei, não, então eu vou tirar direito. Ele falou, não, ela não quer mais você, eu tô chamando já outro baixista, cara. Falou, cara, mas você é novo, você vai aprender e tal. Então, assim, o conselho que eu daria para quem tá começando agora, cara, é assim, é importante você respeitar a história dos que já pavimentaram uma estrada para você correr mais rápido. Eu vi até um trecho de um podcast mesmo do Eliseu Rodrigues falando isso aí, exatamente, não nessas palavras, eu gosto bastante dele. Ele falou o seguinte, falou que os pregadores atualmente, falando de pregador, eles são as Ferraris, isso aqui não é sobre pregador, tá? Eles eram as Ferraris que passavam rápido, mas só que os pastores antigos eram os tratores Sim, que fizeram aquela rua para eles poderem passar. Então isso é bem exatamente. interessante que você falou. E quando isso aconteceu com você, Deus já despertou, tirou isso de você ou demorou um Logo no pouquinho, logo começo. no começo? Logo no começo. Então eu Porque já aprendi. tem gente que, tipo, quando passa por esse tipo de situação, a pessoa não fala, nossa, preciso melhorar. Não, a pessoa fala, não, ela que não me merece. Então, É complicado. não, eu A acho gente que pode ir lá pro link ou Eli? A gente vai lá na Praça da Juventude agora, ver como é que tá por lá. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. tá tendo culto lá? Pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua, aqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua, daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou teu lar.
vem fazer morada, sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada, sua casa, pode entrar. Eu sou a sua habitação, eu sou teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Vamos lá, voltamos aqui. Fábio, aproveitando, eu queria saber se você tem vontade, ou se você já tem algum livro escrito, tem vontade de escrever, principalmente sobre música, né? Que é o que você atua, né, hoje, além de ser pastor. Rapaz, eu, na verdade, eu tenho sim. Eu tenho aí pelo menos uns 2 livros, assim, que eu já tenho, pelo menos até o título deles, assim, né? Mas eu preciso, é algo que o ano que vem, no máximo, aí eu preciso me organizar para sentar e começar a escrever. Seria sobre isso, sobre música, né? No caso? Sobre música e liderança, né? Liderança? Eu falo muito para líderes, né? Então, líderes numa esfera, assim, não somente da música, mas liderança, assim, num todo, né? Mesmo, como é que eu posso dizer, assim, hoje tendo tão pouco tempo em pastoreio, mas quando eu olho para minha trajetória profissional, eu diria que 90% ou 100% dos trabalhos que eu participei, eu sempre acabei sendo o líder, né? Fazia a direção musical, né? Que era a pessoa ali de confiança ali do artista, né? Então, assim, esse quesito liderança sempre foi algo muito... Olhando para trás hoje, eu percebo que sempre foi algo muito forte, assim, né? Sempre gostei do assunto. E um líder verdadeiro é aquele que tem prazer em promover os seus liderados, né? E se tem uma coisa que eu gosto, é isso. Eu gosto de ver alguém que está entendendo, ó, vai por ali que vai dar certo, e aí ele cresce mais, né? Lá na igreja hoje a gente experimenta isso, né? Minha esposa e eu, é tão gratificante de ver pessoas que nós estamos treinando, ministrando melhor do que a gente, né? Fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho melhor do que a gente desenvolveria. Então, eu acredito que isso aí é liderança. Então, são 2 assuntos que eu gostaria de falar, né? Sobre liderança e sobre música também. Sobre ministério de louvor. Eu acho que é importante que hoje os músicos, pelo menos acho que a grande maioria, se eu estiver errado, você me corrige, se tá um pouco perdido nessa parte de questão de relacionamento, de talento. Tem uns que acham que talento é mais importante do que a sua espiritualidade, tem uns que acham que a espiritualidade é mais importante, e às vezes ele se esquece de que os dois precisam andar lado a lado, como a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? Sim. E eu te acompanho já faz bastante tempo já lá no Instagram, vejo bastante corte seu.
E eu lembro que o Cacau, ele falou também que você era o líder da banda quando era o Thales, que você que Sim. foi indicou ele. E você olhando para esse passado que você teve, profissionalmente falando na música, com vários artistas que você já tocou, como é que fica o seu coração de poder ter usado isso também como uma ferramenta de trazer um mantimento para sua família, né? Provavelmente você viveu só disso, Uhum. profissionalmente, ganhou dinheiro com isso e hoje você é pastor, hoje ainda você é produtor musical, você falou que tem 2 empresas, né? Você Sim. quer falar um pouquinho sobre isso também? Ó, quando eu olho para trás assim, a única coisa que eu tenho no meu coração é gratidão, né? Eu vivi momentos assim maravilhosos, né? Hoje eu confesso que com maturidade, assim, né? Quando a gente vai ficando mais velho, assim, a gente vai percebendo que tem coisa que não precisava fazer, né? Eu digo no sentido de pegar uma turnê muito pesada, né? Ficar muito tempo fora de casa. Porque aí você acaba perdendo coisas que não tem preço, mas tem valor, né? Já Você ficou, acaba já ficou perdendo. quanto tempo assim no máximo fora de casa uma turnê? Não, eu já trabalhei com artistas que a gente chegou a fazer 270 shows no ano. Nossa. 270, 275, né? Então, assim, hoje olhando, você faria de novo hoje? Não, não faz sentido, Uhum. né? Porque você perde, é o que eu tô te falando. Você acaba perdendo coisas que não tem preço, tem valor. E isso daí você não consegue recuperar. Eu poderia estar, por exemplo, a minha filha Nicole, né? Eu poderia estar do lado da minha filha Nicole quando ela começou a dar os primeiros passos, né? Mas eu estava na estrada. Então tem coisa que eu perdi que não tem como recuperar, Nossa, verdade. entendeu? Então é nesse sentido que eu falo. Tem coisa que você precisa desde já saber uma palavrinha mágica que chama equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, você não precisa passar por situações que você está passando, né? Não faz muito sentido. É, legal. Aí hoje com essas empresas que nós temos, né, as coisas que a gente faz é maravilhoso. Desculpa a pergunta, a empresa que tem estúdio, essas coisas? Não, eu tenho uma empresa que é um segmento totalmente diferente, né? Na Legal. verdade, as duas empresas que eu tenho são segmentos totalmente diferentes, Sério? né? Uma, a gente tem uma loja, né? Uma empresa que a gente é fornecedor, né? De peças automotivas para carros a diesel, né? Tem nada a ver, né? E a outra, a gente tem uma prestação de serviço, né? Na assessoria do direito do consumidor e direito do trânsito. Que legal. E aproveitando, já que provavelmente são as suas fontes de renda, né? Sim. No caso, diferente. Você teria algum conselho pro músico que quer viver totalmente 100% da música? Você acha que esses músicos deveriam ter uma fonte alternativa de renda? Deveria se preocupar com isso também? Eu acho Sim, que. sim. E eu gosto de dizer algo, vai ser algo meio polêmico, mas quem entender o meu coração vai talvez me agradecer depois, Uhum, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque na trajetória musical existe algo que é lícito e é um reconhecimento também do seu trabalho, daquilo que você tem desenvolvido, daquilo que você tem contribuído, né, na música. E também com isso você acaba exercendo, né, um raio de influência, pessoas começam a valorizar aquilo que você fala, aquilo que a sua opinião, a sua vida, ela deixa de ser privada, ela se torna pública, né? E eu vejo que dentre os músicos que vão se destacando, algumas marcas começam a patrocinar esses músicos, né? E tudo certo com relação a isso. Mas eu sempre falo para os músicos, né, os que entendem um pouco do meu coração, uhum. eu falo assim, cara, por mais que você está sendo beneficiado por uma marca, que uma marca está te reconhecendo o talento que você carrega, não perca o coração de plantar. Porque quando você vai para esse lugar de receber tudo, né? Que nem, ó, hoje eu tenho patrocínio praticamente do meu instrumento de quase tudo, né? Case eu tenho, né? O meu instrumento, né? Corda, tudo isso daí eu tenho. Só que quando você só recebe e não planta, você também está quebrando um princípio espiritual, né? A Bíblia nos ensina lá em Gálatas, né? Ele fala assim, de Deus não se zomba, certamente o que você plantar, você vai semear. O problema é quando você tem uma vida só de receber e uma vida que não planta. Vai chegar uma hora que você, quando acabar, porque assim como um dia eu surgi no mercado, enquanto a gente está conversando aqui, tem um menino estudando. E esse menino um dia vai aparecer no mercado como eu apareci. Isso significa que o meu tempo vai acabar também. Aí é justamente nesse lugar que a gente vê tantos músicos passando dificuldade. Por quê? Porque eles não projetaram. Essa história aí, esse desequilíbrio de
eu vivo pela fé, né? E assim, a Bíblia nos mostra que viver pela fé é viver obedecendo o que a Bíblia nos ensina. Viver pela fé não é ficar sempre nesse negócio da dependência, o que vai acontecer. Não, eu sei o que Deus vai fazer. Ele vai me prover, vai sustentar, vai realizar. Se Ele fez lá atrás, Ele vai fazer hoje de Mas eu novo. vou plantar. Só que a Bíblia também fala de organização. A Bíblia fala de um homem que um dia foi levantado num templo, esse nome desse homem era José. E ele falou assim, ó, tem 7 anos aí de pura abundância, mas tá vindo 7 anos que o pau vai quebrar, meu. Então assim, ó, vocês precisam armazenar aqui, porque depois vai ser tão severo o negócio que não adianta plantar que não vai ter colheita. Não vai ter lavoura, não vai ter nada disso. Então, se organizar e entendendo também sobre a parábola até mesmo dos talentos, você vê que a Bíblia nos mostra que o projeto de Deus é que a gente cresça. Com Né? certeza. A fé também, ela foi dada, quando o camarada fala, eu vivo pela fé. Então a Bíblia também ensina que a fé, ela precisa crescer. Por isso que o texto bíblico diz assim, ó, se você tiver fé como um grão de mostarda. E por que a Bíblia está dizendo como um grão e não do tamanho de um grão de mostarda? Isso aí é interessante. É Tem gente como? que acha que é do tamanho, né? Porque ele fala assim, ó, porque mesmo sendo uma das menores sementes, fala assim, ó, quando plantada, nasce uma árvore frondosa, gigante, que vem árvores e vem os pássaros e fazem ninhos nesse lugar. Então, olha só, é pequena, mas ela cresce. Entendeu? Todo mundo que tinha uma fezinha, Jesus repreendeu. Então, esse ensino desequilibrado aí, você tem que ter nem que a sua fé seja pequenininha, Deus vai fazer. Isso aí é conversa, isso é papagaio gospel. A ideia não é ser pequena. Não, você tem que estudar a Bíblia. A fé é como um tamanho de um grão de mostarda. Ela cresce. Como é que ela cresce? Leitura e meditação das Escrituras, se congregar, se submeter à sua liderança, honrar uns aos outros, não honrar só quem está daqui para cima. Aí o caldo começa a engrossar um pouco mais, né? Então, assim, o sentido da vida é você ter um coração ensinável. E um coração ensinável é você também se conectar com pessoas que também já têm o cheiro do seu destino. Fala assim, cara, faz isso, faz aquilo, projeta isso, projeta aquilo, mas cresce. Entendeu? Como é que Deus vai te confiar grandes riquezas se você não consegue nem administrar o pouco que você tem agora? Ninguém vai para o muito se não valoriza o pouco. E Deus não coloca ninguém no muito, né? Não põe. Deus é irresponsável. E pior que às vezes as pessoas podem estar lá em cima, mas às vezes não é Deus, né? Que Por colocou. isso que quantas pessoas a gente conhece, né? Existem estudos, estatísticas que mostram pessoas que ganharam grandes premiações ou viveram num momento assim absurdo e hoje estão na miséria, não tem nada. Por quê? Porque teve essa visão aí de não entender que existe um princípio espiritual. A Bíblia diz que quando o dilúvio acabou, Deus fez uma promessa. Ele fala assim, ó, enquanto durar a terra, haverá, e ele fala um princípio que vai ter lá. Ele fala, vai ter dia, noite, verão, outono, inverno, ele fala das estações, mas ele fala assim, ó, e vai ter semeadura e colheita. Então assim, para ter colheita você tem que semear. Você está semeando? Não? Então se prepare. É isso aí. Fábio, a gente vai caminhar aqui pro final. Queria agradecer. Para mim é uma honra poder estar aqui batendo esse papo com você. Uma honra de verdade. A honra é toda minha, eu que agradeço. Queria que você resumisse aqui, ó. Há 3 horas nós vamos entrar em outro link ali. E eu queria que você fizesse seus agradecimentos e resumisse tudo que a gente conversou aqui nesses últimos 5 minutos. Deixasse suas considerações finais nesse momento. Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu sempre gosto de abrir um pouco do meu coração e também poder, de alguma forma, contribuir na sua caminhada, na sua vida ministerial, profissional. Eu não sou o senhor da razão, mas eu já passei por situações que eu não precisava ter passado. E eu passei pelo simples fato de não ter um coração ensinável e de não ter ouvido pessoas que já passaram por uma estrada que eu estava querendo percorrer. Então, o meu conselho é vista-se sempre com as vestes da humildade. Se você é muito talentoso ou não, eu aprendi algo para a minha vida. Eu queria, em resumo, dizer isso para você. Dom e talento, ele pode e tem o poder de te fazer conhecido diante de homens, mas isso é cíclico, isso vai passar. E o mais complexo de tudo isso é que dom e talento não impressionam o céu, porque tudo que você tem, você recebeu de lá. Agora, quando você usa os seus dons e os seus talentos com a função correta, a Bíblia nos compara como árvore frutífera, né? E quando você vai entender um pouco sobre árvore frutífera, você vai ver que uma árvore passa por estações que são fundamentais e necessárias para, na época dos frutos, ela ter frutos para que pessoas possam vir se alimentar. Você nunca vai ver uma árvore frutífera arrancando do próprio fruto para se alimentar.
Então, o dom e o talento que você carrega não é para você, mas é para alcançar e abençoar alguém. Meu conselho é esse: quanto mais rápido você descobrir isso, quanto mais rápido você começar a orar e pedir projetos grandiosos para abençoar pessoas, aí você vai entrar literalmente no caminho do sucesso e da riqueza. Eu gosto muito de uma frase do pastor Tel Hayashi, que ele disse uma vez assim, ele fala que Deus está levantando um povo, uma geração de pessoas desconhecidas na terra, mas que são temidas no inferno e conhecidas no céu. Eu prefiro ficar nesse time. Então, assim, a Bíblia diz que certamente haverá, sabe, bom futuro. A Bíblia diz que certamente bondade e misericórdia vão te seguir todos os dias da sua vida. Para isso, não tem jeito. Se você é grande demais, você tem que fazer aquilo que o maior nos ensinou. Vai lavar o pé dos outros. Se você sabe muito, vai ensinar. Então, não se coloque numa posição de querer simplesmente ser servido. Se você é grande demais, sente no último lugar. Se você é grande demais, vai lavar o pé dos outros. Se você é grande demais, vai instruir alguém para que ele possa ir muito mais longe do que você. E aí o céu vai trabalhar em seu favor. Cara, que top, hein? Aprendeu aí, Jeff? Um pouco também? Glória a Deus. Fábio, Deus abençoe, que Amém. Deus possa abençoar, que Deus possa te levar em paz quando você for para sua casa. Amém. Abençoar seu ministério, a sua família, que Deus possa fazer você continuar sendo o que você é, humilde e ensinável, e podendo ensinar as pessoas a traçarem esse caminho que é o que Cristo nos ensinou de verdade. Deus abençoe. A gente vai agora lá para a prefeitura